Quanto a Petrobras pode pagar de dividendo nos próximos anos com a nova política de preço aos acionistas? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar da política de preço da Petrobras e realmente calcular o quanto que ela pode estar pagando dividendo nos próximos anos, inclusive estressando um pouquinho aqui o cenário de pagamento de dividendos, tá? Então a política de preço da Petrobras saiu, ela continua aqui baseada ainda no fluxo de caixa livre, tá? Que é a diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos que foram ajustados para considerar, além das aquisições de imobilizados, intangíveis e tudo mais, as participações societárias, e aí sim vai gerar aqui o dividendo. Então, para a gente entender o dividendo, a gente tem que entender também no que a empresa está investindo. Mas beleza, manteve-se ali uma remuneração baseada no fluxo de caixa livre e ela caiu de 60% para 45%, o que não é ruim, já que inclusive eles implementaram a recompra de ações. Então, puxa, eles não deixaram claro aqui o quanto que é a recompra de ações. Ia ser legal se eles falassem, é tantos por cento e tal. Não falaram, mas tudo bem. Já tem aqui uma brecha, uma margem para ir para recompra de ação, então a gente entende que esses 15% que vai diminuir aqui, um pouco vai para recompra de ação e um pouco vai para mais investimentos. Então a gente tem que entender também no que a empresa vai investir, né? E o plano de referência, eles ainda mantêm o plano atual de 65 bilhões de fluxo, né? Então, o grande ponto positivo da remuneração aos acionistas que foi atualizado foi exatamente a inclusão da recompra de ação, que já passa a vigorar imediatamente após o segundo trimestre de 2023. Então, a gente pode entender que pode ter anúncio aí de programa de recompra de ação a qualquer momento na Petrobras, o que eu acho, de novo, repito, muito interessante, né? Então esse fluxo de dinheiros aqui que a Petrobras tem para entrar não foi atualizado no novo presidência aqui da Petrobras, então eles estão até citando ali os 65, né? Que agora acaba mudando, né? Pelo fluxo de dinheiro que foi para 45%, fluxo de caixa livre, não mais 60%. Então, proporcionalmente iria para 48,7, tá? Então uma reduçãozinha, porém compensado parcialmente, não sabemos o quanto, mas compensado parcialmente por recompra de ações. Então essa aqui é provavelmente o dinheiro que deve entrar de dividendos na Petrobras nos próximos 5 anos em média. A gente já vai fazer as contas de yield, mas a Petrobras ela também tinha aqui a possibilidade de potenciais dividendos extraordinários, que seria aquele momento aqui fantástico da empresa, puxa, o petróleo foi para a altura, não sei o que, deu tudo bom, ainda poderia pagar de 10 a 15 dividendo adicional. Esse cenário aqui, para a leitura que a gente faz da política de preço, não deve mais existir, né? Porque eles não vão deixar a Petrobras lucrar muito, vamos assim dizer, se o petróleo subir muito. Então, esse cenário aqui a gente esquece dividendos adicionais, mas ainda assim a gente vai ver que vai dar bons números, tá? O dividendo vai ser muito interessante nesse fluxo aqui, tá? Eles também não modificaram essa parte da política de remuneração a acionistas que previa um dividendo mínimo anual de 4 bilhões para quando o barril estiver acima de $40, o que é bem difícil de acontecer, né? Também não mudaram a questão da pagamentos trimestrais, então a gente vai manter esse cenário aqui, tá? Mas antes da gente ver o yield, a gente tem que entender qual é o cenário base aqui que a Petrobras calculou esses dividendos. Ela utilizou o seguinte cenário de barril de petróleo: 85 em 2023, 2024 80, e assim vai diminuindo 5 em 5 até chegar a 65, que seria o cenário base de longo prazo aqui para o barril de petróleo. Então isso pode tirar um pouquinho sim a lucratividade das empresas, mas não é tanto assim, porque isso aqui também vai reduzir os custos, principalmente a Petrobras que está aqui no pré-sal. O pré-sal tem evoluído muito, então daqui a tantos anos já vai ter evoluído bastante ainda os custos. A empresa, a Petrobras já tem custos excelentes, vai ficar ainda melhor se ela fizer tudo direitinho. Então realmente ainda dá para ser bastante lucrativo com o petróleo em $65 lá em 2027, tá? E aí a gente vai ver a evolução da empresa ao longo desse tempo. O grande risco é se esse petróleo ir abaixo, que eu acho que não vai acontecer por conta da OPEP. A OPEP sempre tenta manter ali um mínimo para que seja bem lucrativo o cenário do petróleo. Então, esse aqui é a minha premissa. E outro ponto que a gente pensa aqui é que nesse cenário aqui que a Petrobras está prevendo, nós não temos em nenhum momento o petróleo indo a uma explosãozinha que pode acontecer e pressionar a política de preços nova da Petrobras, né? Esse aqui eles fizeram inclusive no ano passado, antes mesmo da nova política, mas enfim,
Em termos de petrolíferas de um modo geral, eu venho comprando recentemente, conforme eu já falei para vocês, me expus bastante aqui a petrolíferas e ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett, né? Ele vem aqui aproveitando a queda do petróleo para investir. Essa é uma notícia nova, eu nem tinha lido ainda, tá? Então, Warren Buffett percebeu que nos Estados Unidos as empresas de commodities, principalmente as de petróleo e gás, estão com múltiplos bastante descontados em comparação com as demais empresas. Ele investiu, então, principalmente em empresas de gás aqui, né, 3,3 bilhões de dólares, mas ele também vem investindo aqui na Occidental Petroleum. Ele havia investido um pouco antes aí, inclusive já deu uma subidinha às ações, né? Então, ele vem investindo em empresas petrolíferas e mais recentemente, empresas petrolíferas do gás, né? Mais vinculadas ao gás. Ele gosta muito desse setor, ele sempre diz que não vai ser da noite para o dia que vai transformar, vai fazer essa transição energética. Isso aqui vai levar tempo, essas empresas petrolíferas aqui vão gerar muito dividendo, muita receita, né? Muito lucro. Ainda tem vida longa para as petrolíferas, segundo o Warren Buffett. E o Fed elevou o percentual aqui da taxa de juros deles de 5,25 para 5,50 e ainda fica então assombrando, né, as empresas petrolíferas aqui para onde vai o petróleo. O petróleo depende muito dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tiver uma recessão forte, aí o negócio desanda de vez. E como eu confio muito na economia americana, eu confio nas petrolíferas neste momento aqui, que elas tiveram até pouco tempo bastante na baixa. Elas vêm se recuperando um pouco agora, mas ainda estão até bastante baratas, né? Então agora vamos calcular o dividend yield médio da Petrobras para os próximos 5 anos, baseado no plano estratégico da empresa atualizado. Já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Não se esquece da inscrição, continue ativo. Bom, então a Petrobras hoje valendo R$ 29,76, o plano estratégico atualizado nos levaria a um fluxo de dividendos de R$ 48,75, baseado naquela premissa do petróleo que nós vimos bonitinho, coisa e tal. Um cenário adverso, onde as coisas não descem tão bem no barril do petróleo e tudo mais, teríamos um mínimo aqui garantido de 4, né? Só que, óbvio, poderia zerar se o barril do petróleo realmente fosse abaixo de 40, o que eu acho praticamente impossível, tá? Então, esse aqui nós vamos trabalhar com o mínimo, e o mínimo nos levaria um yield de 1%. Então, esse é o mínimo, mas vamos ver o que realmente interessa, que é qual seria o yield provável aqui médio. Estaria, segundo as minhas contas aqui, de 3,74 de dividendo, baseado no plano estratégico da empresa. Tá aí, premissas aqui de petróleo estáveis. Yield de 12,56%, 12,5% interessantíssimo média aqui anual. No trimestral, né, fazendo uma média aí porquinha, daria mais de 3% por trimestre. A empresa falou que vai continuar, falou não, ela não mudou, né, essa previsão de manter aqui os dividendos trimestrais. Então, mais de 3% por trimestre. É bastante coisa, tá? Mas esse aqui é o cenário aí, vamos dizer, céu de brigadeiro, que embora seja bastante provável sim, não tem nada ali de outro mundo. É bem provável, se as coisas derem certo, realmente um fluxo desse aqui. Mas vamos pensar que o mundo ele tem instabilidades em alguns momentos. É difícil você falar em 5 anos, né, um negocinho tudo bonitinho. Então, vamos entender o que pode acontecer, né? Nesse cenário de 5 anos bonitinho, teríamos um yield de 63% praticamente. Um yield fantástico em 5 anos, né? Só de dividendos ser quase aí, né? Já, poxa, 63% já é boa parte do retorno do que você investiu somente em dividendos, né? Beleza. Só que o petróleo ele pode cair. Se ele cair muito, der uma coisa ruim, que eu acho, que eu já disse inúmeras vezes que não vai ser um inferno no barril de petróleo, sempre a gente vai analisando se vai ter realmente uma recessão. E até o momento eu não vejo, mas assim, pode acontecer no futuro. A OPEP sempre vai ajudar a atuar para segurar o barril, enfim. Então eu não vou prever também um catastrófico não, mas eu vou achar que o dividendo pode cair então pela metade, vamos assim dizer, tá? 6,28. Lembrando que a gente sempre tem que ir acompanhando de tempos em tempos. Vou calcular aqui uma continha de padeiro, né? A gente não sabe se daqui a 3 anos tudo muda, mas a minha perspectiva é que não. Inclusive eu mostrei o Buffett ali, ninguém menos que o Buffett, para reforçar minha tese aqui no petróleo, né? Então, beleza, 6,28. Aí a gente pega mais um ano aqui com o petróleo estourou. Puxa vida, foi aí para as alturas. Aí eu tenho um pouco de receio que o petróleo nas alturas pode ser bastante ruim para o Petrobras. A gente não tem clareza em relação a isso, tá? Repito, a gente não tem clareza. E aí os custos vão ficar pressionados, as coisas não podem dar boa. E eu vou pôr aqui dividido por 3. Num momento aqui, lógico, eu vou
colocar um ano inteiro, porque isso pode acontecer em momentos pontuais, um trimestre aqui, outro acolá. Vamos falar que em 5 anos aconteceu em 4 trimestres. Esse cenário aqui de subir muito, aconteceu em 4 trimestres, um cenário de cair muito, e aí a gente tem então 2 anos com esse cenário aqui, para dar uma forçadinha para baixo os dividendos, e nos outros a gente põe normal. Puxa, os outros 3 anos aqui foi normal, só que eu vou dar um descontinho de 1%, porque ruídos acontecem, né? Tem uma coisinha aqui, outra ali, não recorrente, 11,5%. E aí a gente vai ter então um yield de 45% nos 5 anos, né? Bastante coisa. Um yield médio de 9%, sem pôr composto nem nada, 9%. Só que já não falei que tem recompra de ação, né? E aí eu fui um pouquinho pessimista também em alguns momentos aqui nas previsões. Então, puxa, dá pra gente falar que o yield médio da Petrobras pode ser sim, por que não, 10% anuais. Assim, não estou forçando a barra para nenhum lado, estou sendo aqui bem neutro, eu acho que é bem realidade isso acontecer, mas a gente não tem certeza, tá? Primeiro por ser uma petrolífera, embora esse é o cenário que eu vejo, não quer dizer que vai acontecer. Outro ponto é que a política de preços ainda pode trazer algum ruidinho e também os investimentos da empresa. A gente vai falar agora um pouquinho do que a empresa quer investir então, tá? Mas você viu aqui que esse cenário aqui é bastante legal, 10% de yield, né? No novo plano estratégico que a empresa enviou aí na nova diretoria após assumir, a Petrobras falou e não disse nada. Essa aqui é a verdade. Então, basicamente, a gente manteve tudo o que havia sido previsto no fim do ano passado. Só que parece que o Jean Paul Prats ele tem a necessidade de dizer que é ele que está fazendo as coisas. Mas, na verdade, ele disse e não disse nada. E o que ele disse aqui que pode realmente estar mudando, né? Ele falou algumas vezes ali umas questões de offshore, que esse era o plano estratégico anterior da empresa, né, de investimentos. Tinha aqui bonitinho, eu elogiei pra caramba, puxa, temos que investir sim em eólicas offshore, eu acho interessante. Ah, mas agora é muito caro, mas exatamente por isso a concorrência é menor, o preço é melhor, e aí tem um equilíbrio aqui, quando a coisa der certo, a Petrobras está na frente. Então tem que investir em offshore, tem que investir em hidrogênio verde, que é exatamente a empresa pensando no futuro, porque o petróleo vai ter vida longa? Vai, mas uma hora acaba, então hidrogênio verde, perfeito. Captura de carbono e ainda as novas tecnologias como biorefino, que pode dar uma vida estendida aqui à questão dos combustíveis. Então, puxa, beleza, né? Tranquilo. E aí ele veio com um discurso lá de meio maluco de offshore, que eram uns investimentos bem porrada lá, que todo mundo ficou criticando, né? Depois ele veio aqui refazer o discurso. Não, que não é bem assim, nós estamos falando do longo prazo, não sei o quê. Então ficou aqui uma interrogação, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Investir em offshore, perfeito. Investir a rodo em offshore infinito, cagada. É basicamente isso, tá? Então, aqui tem um ponto de atenção. E aí outro ponto que me deixa preocupado é a questão das refinarias. Para ser sincero, a Petrobras ela tem que investir mesmo em extração de pré-sal. É isso que ela ganha dinheiro, é isso que faz ela de uma empresa diferenciada, é isso que faz ela lucrativa. Ah, mas eu quero investir em refinarias. Beleza, não é interessante, não é estratégico, na minha opinião, muito melhor. O próprio offshore é melhor, esse aqui então nem se fala de hidrogênio verde. Tudo aqui é melhor que investir em refinarias. Ah, mas eu quero porque eu quero investir em refinarias. Beleza. Quanto que isso vai ser de investimentos? Dependendo aqui de quanto invista, pode ser um problema bastante sério, porque a empresa já viu o que aconteceu no passado. Não preciso falar para vocês as corrupções, aqueles absurdos, de compra refinaria repassadinha por um preço e vende muito vezes menor. Só palhaçada. Então, assim, sinal de alerta aqui nas refinarias, né? Então esses pontos aqui de investimento pode dar uma ameaçadinha em toda aquela projeção de dividendos que eu fiz, porque na verdade eu utilizei como base para os dividendos o que a empresa projetou de investimentos, e no investimentos que ela tinha no fluxo de investimentos era muito fortificada aqui na questão do pré-sal. Esse era o foco de investimentos da empresa, pré-sal, né? Então o pré-sal era o foco principal e aqui nós tínhamos uma diversificação rentável. Então aqui é uma diversificação. E aí é a tal do diferença entre o remédio e o veneno, né? Aí, e as refinarias que pode ser um risco. Então aí não tem como a gente precificar. Então eu coloquei a Petrobras aqui na planilha de preço, teto e dividendos do clube do canal. Considere se tornar membro do canal, você tem acesso a diversas empresas, tá? E aí eu coloquei então nesse cenário diferente a Petrobras. Eu coloquei um range de anos e não necessariamente um ano específico e coloquei R$3 de dividendo médio para esse range de anos e a gente vai atualizando conforme vai acontecendo. A gente vai desenrolando aqui e vai mudando esse número conforme for
necessário, né? Eu pus esse range de anos, primeiro que ela é uma petrolífera, não é tão simples calcular, segundo que tem toda essa questão aí que está desenrolando ainda, né? Dividendos trimestrais, R$3 no momento dá 10% de yield praticamente, o preço está de R$50, uma margem de 68%, mas não é tão interessante utilizar o preço teto, né? É melhor você só focar mesmo que tem um dividendo ali, beleza, não vá usar essa margem aqui na minha opinião, né? E o preço teto das corretoras, eu peguei o consenso, elas estão dizendo que a Petrobras está 14,9 abaixo aqui do preço justo, né? O consenso agora do mês de julho. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e considere acionar membro para acessar essa planilha. Um abraço e até o próximo. Valeu!